E aí, pessoal? Hoje a gente vai começar a entrar um pouquinho mais fundo no Entity Framework. Eu vou mostrar alguns conceitos iniciais para vocês e a gente ainda vai aproveitar para dar uma olhadinha na documentação da Microsoft. Eu vou ajudar vocês a entender como utilizar a documentação oficial do Entity Framework no caso, mas isso vai servir para qualquer outro tipo de produto, como o ASP.NET Core, C# e assim vai. Tá legal? Então vamos lá para o código. Então olha só, eu já deixei aberto aqui o Visual Studio e tem também a documentação, vou deixar o link da documentação do Entity Framework em português aqui na descrição do vídeo. E como a própria documentação está dizendo, a gente vai criar um projeto console, o que é bom porque a gente vai estar focado. Nós não vamos nos desconcentrar aprendendo algum conceito de ASP.NET Core ou algo do tipo. O console, como vocês lembram, é aquele que simula um DOS. Então o foco vai ser o Entity Framework. E seguindo a documentação, a gente vai criar um aplicativo de console e dar o nome EF Get Started. Vocês vão reparar que a documentação ela não é perfeitamente traduzida para o português. Então tem coisas ou outras que eles não traduzem, mas em geral dá para entender tudo. Então, criado o console, a gente vai instalar o Entity Framework Core. O próximo passo é instalar o Entity Framework Core. A gente vem aqui no Package Manager Console e digita do jeito que eles colocaram ali, ó. Agora a parte de criação do modelo. Vamos adicionar uma nova classe. Vou colocar com os mesmos nomes que eles escolheram ali. Vocês vão reparar que eles colocam tudo num mesmo arquivo. Esse arquivo que eles chamam de model. Normalmente a gente não trabalha assim. A gente coloca o contexto em um, modelo em outro, separa os modelos, um modelo em cada arquivo. Mas aqui, para questão didática, até para ficar mais fácil de enxergar tudo, a gente vai deixar tudo na mesma tela. Esses errinhos que vocês estão vendo é porque eu não copiei os using que tem ali no começo do código. Então ele vai me apontar que eu não tenho a referência e a gente coloca aqui, ó, using Microsoft Entity Framework Core. Se vocês copiarem exatamente do jeito que está aqui no lado da documentação, isso não vai acontecer. Mas é bom já para vocês irem entendendo as coisas. Explicando algumas partes do código, olha, aqui nesse construtor da classe blog context, a gente está simplesmente verificando qual que é o local da pasta app application lá, que a gente tem no nosso usuário, dentro dela a pasta local, e qual é o caminho. A gente está pegando esse caminho e colocando o blog.db. Eu vou deixar aqui um ponto de parada para vocês verem depois exatamente o que está montando. Mas a ideia é o que? É eu escolher uma pasta, e aí o código escolhe essa pasta, porque é uma pasta comum, mas você pode usar uma ctemp, pode usar o que você quiser, para montar esse nome de arquivo que é o que vai ser usado pelo SQLite. Eu já falo sobre ele ali na frente. Esse método onConfiguring, o Entity Framework, vai usar para fazer a configuração do nosso banco de dados, no nosso context na verdade, mas que ele representa o banco de dados. E como a gente está usando o SQLite, a gente precisa passar um nome de arquivo para ele saber onde que é esse arquivo da SQLite, que foi o nome que a gente configurou no construtor, o dbpath. Aqui a gente pode ver os dbsets, eles representam tabelas, eles são conjuntos dessas classes aqui embaixo, que são os nossos modelos propriamente ditos. Então a gente tem aqui o blog e o post. O dbset, set em inglês seria um conjunto, então pensa que é um conjunto de blogs no caso. Nós temos a classe blog representando o que é um blog, e temos a classe post representando o post desse blog. Próxima parte é a gente criar as migrations para que essas classes, essa configuração aqui do context seja transformado num banco de dados. A gente faz isso usando esse pacote Microsoft Entity Framework Core Tools, que ele nos permite criar a migration. Então a gente está adicionando uma migration aqui. O nome da migration pode ser qualquer um, eu mantive em inglês só para mostrar que eu estou fazendo passo a passo o que está na documentação. Veja só, ele criou esse arquivo para mim, esse arquivo é o arquivo da migration, que é o que vai executar no nosso banco de dados. Você pode ver que eu tenho aqui a tabela blog, a tabela posts, eu tenho a foreign key que está fazendo o relacionamento do post com o blog. Repare que esse relacionamento ele está no apagar, ele faz em cascata. Ou seja, se apagar o pai, ele apaga os filhos. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. E outra ferramenta muito interessante da Migration
é que ela te dá a chance de reverter o que você fez. Então te dá um versionamento de banco de dados. Futuramente você percebe que isso foi errado, você dá o comando para remover a migration e ele vai saber o que fazer para desfazer o que foi feito. O que eu quero dizer com isso? Se nessa migration eu criei essas duas tabelas, esse down aqui, que é o reverter a migration, ele vai apagar essas duas tabelas que foram criadas. Lógico que isso não resolve qualquer problema. Imagina que você criou uma tabela e você incluiu alguns registros nela. Quando você apagar a tabela, consequentemente, os registros somem. E se isso for importante, você precisa ter um backup ou alguma outra estratégia para desfazer essa criação de tabelas. Poderia ser um renomear tabelas, mas aí depende de cada caso. Agora a gente vai efetivamente rodar isso no banco, dando esse update database e pronto. Agora efetivamente o banco foi criado, mas eu já mostro para vocês. Vamos continuar aqui na documentação. Vou copiar aqui o código e vou colar. É muito importante que vocês estudem o código, não é simplesmente copiar e colar, é descobrir o que é que cada coisa dessa faz. É você, depois que rodar e ver que está funcionando, voltar, alterar. Ah, se eu conseguir incluir um blog aqui, o que acontece se eu tentar incluir outro? E se eu excluir e depois tentar alterar? Esse tipo de coisa que você precisa ter a curiosidade de ir testando. Porque assim você vai acabar se debatendo com alguns erros, alguma coisa que você não entendeu direito realmente, porque só quando a gente está simplesmente copiando e executando, fica fácil, nunca dá erro, dá tudo certinho. Mas é importante que você saia somente do que está sendo ensinado e tente caminhar já com suas próprias pernas. A minha estratégia sempre é o quê? Sigo exatamente o que tem um tutorial, até porque eu não conheço tecnologia, mas a partir do momento que o tutorial dá certo, aí eu começo a fazer os meus testes. Aqui no caso, como é só uma primeira experiência com documentação, eu vou seguir exatamente o que está dizendo a documentação, auxiliando com alguns comentários. Mas na sua prática mesmo, após assistir esse vídeo, pega a documentação, tenta e vai fazendo esses testes extras, experimentando para conhecer mais o Entity Framework. Aqui também algumas coisas que eu não copiei eu uso, então é só colocar o link, ele vai funcionar. O código está pronto. Próximo passo, executar, iniciar sem depuração. Então vamos lá, seria o Ctrl F5. Aumentou, não deu erro nenhum, foi até o final. Inseriu, pesquisou, deu update e apagou. Só que agora eu vou mostrar para vocês exatamente para a gente ver essa inserção, essa exclusão de dados. Para isso, vocês vão instalar uma extensão que nos permita ver o SQLite. Vem aqui ó, em extensões, gerenciar as extensões. E vocês vão procurar no online, o meu vai estar no instalado, mas no online vocês vão colocar ali no pesquisar e vão pesquisar por essa extensão aqui, ó, SQLite and SQL Compact. Vai aparecer ali os dados, quem criou e tal, vocês instalam, reiniciam o Visual Studio, vai funcionar. Depois de reiniciar, vocês vêm aqui e vão adicionar o arquivo do SQLite. No meu caso aqui é esse daqui, pode testar, fecha. E agora ele já vai aparecer aqui para vocês. Olha as tabelas que a gente criou. Agora eu vou iniciar no modo debug, né? Fazendo a depuração, como ele chama. Que é para poder parar em alguns lugares e mostrar para vocês o que está acontecendo. Olha lá, então aqui a gente já parou no primeiro lugar. Vou continuar aqui, ó. O dbpath vai mostrar o caminho aí de vocês, que vocês usam para achar o arquivo mesmo do SQLite. Vou colocar mais uns pontos de parada. Ó, chegou aqui no query, quer dizer, já passou pelo insert. Então vamos ver se está lá no banco mesmo. Olha aqui no blog. Tá lá, ele criou o primeiro registro, certinho. Vamos continuar aqui, ó. Ele vai pesquisar por esse blog, que já foi incluído. E vai dar o update. O update que ele vai dar, além de alterar a URL, ele vai adicionar um post. Ou seja, vai ter que criar um post chamado Hello World. Passou pelo save, vamos lá no post. Olha lá, criou e já fez o vínculo ali com o ID do blog criado anteriormente. Então ele já sabe fazer o relacionamento. E agora ele vai apagar. Repare que a gente está apagando o blog.
E como a gente deixou ao deletar que seja em cascata, apagando o blog, obviamente vai apagar os posts. Não é a forma que eu gosto de trabalhar, mas é a forma que tem aqui no tutorial e a gente vai seguir. Então, olha os blogs zerados, olha os posts zerados também. Apagou o pai, apagou os filhos. Que ele continua até o final e funcionou. Então ele está fazendo a inclusão no banco, está fazendo a exclusão, está fazendo tudo que tem que fazer. Essa é a hora onde você pode fazer algum teste. Ah, se eu mudar a URL, funciona mesmo? Ah, se eu quiser mudar outra coisa que não seja a URL, funciona? Ah, e se eu adicionar 2 posts ao invés de 1? E se eu não adicionar nenhum post? E se eu quiser simplesmente adicionar um post, mas a um blog que eu criei antes, não um blog que eu criei agora? É aí que vai começar a surgir dúvidas na sua cabeça e você obviamente vai ter que descobrir como fazer. O tutorial tem outras partes, mas já eu mostro para vocês, que vocês descobrem isso, que fica mais fácil, ou pesquisa na internet, procura livro, procura vídeo. Futuramente eu vou fazer outros vídeos explicando, entrando mais a fundo ainda no Entity Framework, então você pode voltar aqui para dar uma olhada, mas a ideia é essa, lembra? Curiosidade. Vamos entender um pouco melhor agora, que eu falei que ia mostrar alguns conceitos, vamos entender um pouco melhor no Entity Framework agora. Então aqui é a sua classe de contexto. Essa classe, ela representa um banco de dados e ela herda da classe DBContext. O que isso quer dizer? Quando você herda da classe DBContext, você já vem com uma série de métodos e propriedades que já estão nessa classe mãe. E tudo isso serve para você gerenciar seu banco de dados. Você pode inclusive ter mais de uma classe context por projeto e aí está trabalhando com N banco de dados. Mas vamos ficar simples aqui. Repare aqui que para cada DB set eu tenho uma tabela. Eu tenho blogs, tenho posts. Isso é o que vira tabela. Esse DBPath aqui, ele é simplesmente uma propriedade, ele não vai ser utilizado. A gente usa ele aqui no blog context, mas ele não vai virar uma tabela. E a gente tem aqui o onConfiguring, que serve para a gente, como eu já disse antes, para a gente dizer para ele onde que ele vai estar. Esse arquivo vai ser gravado aonde. Então aqui a gente configura e fala, olha, esse arquivo a gente vai mandar para lá. Se eu estivesse usando o SQL Server aqui ou um outro banco de dados, aqui eu faria a configuração dele. Isso porque a gente está num projeto de console. Tem outras formas de se configurar isso, mas não vem ao caso. Aqui você tem que ter a noção inicial. Como que eu faço para abrir uma conexão com o banco de dados e começar a trabalhar? É isso, segue por aqui e mais tarde, quando você verificar outros métodos, até mais seguros, até mais, vamos dizer assim, gerenciáveis, mais fáceis de dar manutenção, você passa para ele. Por enquanto, fica aqui. Vai sempre crescendo passo a passo. Aprendi um grupo de conceito, muda um conceito. Depois que eu tiver aprendido direito esse outro conceito, aí põe mais um, vai pondo aos poucos, vai subindo degrau a degrau. E aqui a gente tem as classes que vão formar nossas tabelas ali em cima. Porque lá no início a gente fala um DB set de blog, ou seja, um conjunto de blog. Mas do que é um blog? Cada vez que você cria um programa, um aplicativo, ele não sabe o que é que você está criando. Então quando você fala para ele blog, classe blog, você precisa explicar. O blog é algo que tem um ID e tem uma URL. E uma coisa muito importante aqui, possui uma lista de posts. Obviamente você vai também dizer o que é o post, a gente tem a classe abaixo aqui. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é aqui que a gente informa para o Entity Framework que o blog ele possui muitos filhos chamados posts. Então aqui a gente cria o relacionamento pais e filhos. É uma das ferramentas que o Entity Framework vai utilizar para entender que precisa criar um relacionamento, precisa criar uma chave estrangeira, conceito de banco de dados, e vai criar com isso a migration correta para quando você executar ele criar direito no seu banco de dados. Então você vê aqui que ele tem uma lista de posts, está mostrando o que é um post. Está dizendo também que o blog tem um ID, ó, quando a gente usa aqui o ID depois do nome, que é o nome igual da classe, por exemplo, blog ID, post ID. Ele, por convenção, sempre quando acha o nome da classe e ID do lado, post, nome da classe, post ID, nome da propriedade. Ele sabe que esse post ID representa mesmo um ID, ou seja, um identificador. Ou seja,
quando ele mandar lá pro banco de dados, ele vai falar pro banco de dados, ó, isso aqui é uma chave primária, ou seja, só pode ter uma. Isso aqui é auto-incremental, o usuário ele não vai mandar o ID, cria para mim. Então se você criou um, cria o 2, criou 2, cria o 3, vai assim sucessivamente. Isso é outra ferramenta que o Entity Framework faz para você, sem você precisar de muita configuração. É por convenção. Então ele já sabe que toda vez que encontrar o nome da classe e o sufixo ID, ID, é para criar esse tipo de coluna. Então aqui a gente tem a lista de posts e no post a gente indica que tem um blog. A gente não somente coloca o blog ID, porque precisa fazer a referência. Lembra quando eu mostrei lá na tabela, ele já tinha preenchido o blog ID para mim? Eu também crio o que a gente chama de propriedade de navegação. Eu coloco aqui também a classe blog, porque todo post vai ter um blog. Porque todo post vai fazer parte de um blog. Então, todo post vai ter um pai, vamos chamar assim, blog. Criando essa propriedade blog, o Entity Framework vai preencher para a gente e durante o nosso processo de utilização ali no nosso programa mesmo, em algum momento a gente está no post, a gente pode acessar o blog simplesmente usando essa propriedade. Então a gente colocaria post.blog, já teria acesso a todo o blog ao qual esse post faz parte. Eu sei que é muito conceito jogado, mas quando você estiver fazendo aqui o seu, reproduzindo esse passo a passo, volta aqui nesse vídeo, ouve de novo as coisas que eu estou dizendo, que vai ficar mais fácil. Muitas vezes não basta simplesmente passar por um tutorial uma vez, porque é muito conceito junto. Então você passa uma vez, não entende tudo, vai fazendo junto, mas não vai entender tudo. Quando voltar, alguns conceitos que você não entendeu primeiro vão começar a ficar mais claros. Então não desespera, vai com calma que vai funcionar. Nem toda a configuração aqui ela é necessária para que o Entity Framework crie o relacionamento. Se eu colocasse simplesmente aqui o blog ID, ele já saberia. Mas tem esse facilitador aqui e o que saber o que é obrigatório, o que não é mais para frente. Você continuando ali na documentação do Entity Framework, ele vai te falar, olha, para criar a navegação eu posso simplesmente fazer assim. Ah, e se eu quiser criar com outro nome que não seja blog ID? Dá? Dá também. E aí você vai fazer dessa forma. Então é assim que você vai aprendendo. Olha só. E aí ele usa isso para criar aqui a migration. Então a gente tem um blog aqui, tem um post aqui embaixo, tem a foreign key que ele vai saber usando esse, ó, o blog ID tá aqui e um blog tem vários posts. Com o ID ele vai te mostrar aqui, ó, um incremento. Ele vai criar já a chave primária. Então são todas as configurações que ele vai pegar dali e trazer para cá. Então, ó, a primary key no post. Então eu vou marcar aqui, ó, que representa um banco de dados. Cada DB7 representa uma tabela. Isso que eu estou fazendo é um comentário, tá? 2 barras e aí o que está escrito depois das 2 barras é comentário. Então o código não é isso aqui não é executado, é ignorado. Então isso aqui é um modelo que representa um blog. Ele vai ser utilizado para criar a tabela. Porque o sistema não sabe o que é um blog. A gente inventou isso aqui. Assim como não sabe o que é um post. A mesma coisa. Só que aqui obviamente representa um post. E aqui a gente terminou esse tutorial. O que eu recomendo a vocês? Que continuem na documentação. Já aproveitando antes de continuar aqui. Se estiver gostando desse vídeo, eu peço que já deixe um like e compartilhe com alguém que pode ser útil, principalmente essa parte de documentação. Muita gente morre de medo de olhar a documentação. Manda para a pessoa, fala, olha, não é tão difícil assim, dá para ir devagar, com paciência, dá para chegar lá. E o que eu sugiro é que vocês continuem seguindo aqui a documentação. Vocês podem seguir na ordem. Então a gente fez primeiro ali seu primeiro aplicativo do Entity Framework. Passa para o próximo. Pode ser o tutorial ASP.NET Core, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas poderia ser qualquer outro. Vocês podem ver mais aqui embaixo, tem o consultar dados, salvar dados, criar um modelo. Essa parte de criar um modelo, ela é muito importante, que foi ali onde a gente configurou, dizendo que o blog e o post, eles têm um relacionamento. A gente podia fazer configurações essas que vocês vão ver aqui. Essa parte é muito importante, é muito interessante. Eles continuam usando esses exemplos de blog e post, que é uma coisa bem fácil de entender, que o blog é o pai
e post são os filhos desse pai. Seguindo aqui com a parte do ASP.NET Core, eu não vou fazer esse tutorial com vocês, mas é só para vocês verem que aqui vocês já vão aprender a utilizar isso aqui num contexto do ASP.NET Core e não do console. Então ele vai falar, obviamente, de ASP.NET Core e ó, a gente chegou na parte de dados. Então aqui a gente tem o modelo de dados, que ele vai explicar o que ele está usando. Ó, aqui a gente já tem uma outra classe, que é estudante. E aí vocês podem guardar isso para consulta futura. Como você ainda está no início, pode ter alguma dúvida, volta aqui, é assim que faz a exclusão e tal. Mas não deixe de olhar a documentação. Lembra que a documentação ela é traduzida por português, mas a maior parte é traduzida por máquina. Então, alguns conceitos eles vão tentar traduzir, vai ficar esquisito, como migration, por exemplo. Às vezes você vai ficar perdido, nossa, o que será que é uma migration? Pode ser que esteja ali como migração, nossa, o que é a migração? O que você pode fazer é ficar indo do inglês para o português, para alguns conceitos vocês utilizarem o nome em inglês mesmo. É o caso aqui do context, a classe de contexto. Se você pesquisar por classe de contexto no Google, no Stack Overflow, talvez você não encontre muita coisa. Talvez mesmo em português seja mais fácil você procurar, estou com problemas na migration e não na migração. Porque se você colocar, estou com problemas na migração, é todo um contexto diferente. Podem achar que você está tentando migrar os dados de um banco para o outro e aí vai ser mais difícil de te ajudar. Você vai ter que ter, com o tempo, procurando, vendo que não tem muito resultado no Google, você vai pegar a manha que isso aqui deve ser utilizado realmente o nome em inglês. É como eu dou sempre o exemplo do mouse. A gente não fala outra coisa que não seja mouse. Mouse a gente já sabe o que é. Então a gente não traduz, eu estou com um problema no meu rato. Você não fala isso, a não ser que você seja de Portugal. Lá eu sei que eles traduzem. Mas aqui no Brasil, se você falar que está com problema no mouse, é mouse mesmo. E você não fica pensando, mouse é uma palavra em inglês que quer dizer rato. Não, você sabe, mouse é aquilo ali que eu uso para mover o ponteiro. Ponto. Beleza? Então a ideia hoje era essa, espero que você continue utilizando a documentação. A documentação é uma ferramenta importantíssima, a gente não tinha isso há alguns anos atrás, as documentações eram péssimas, hoje nós temos documentações muito boas. Da Microsoft tem algumas coisinhas que poderiam melhorar, mas ela é excelente e no que puder contar eu estou aqui para tentar ajudar vocês. Legal? Então mais uma vez peço seu like, compartilha, se inscreve e a gente se vê no próximo código.